Você saberia me informar, Fernanda? Tudo bom, Fernanda? Você saberia me informar como é feito o diagnóstico do CRISPR? Certamente, Fernanda, isso eu entendo bem. Isso é o pessoal lá da professor Jacques Tremblay, da Universidade Laval. Sou aluno dele, né? Eterno aluno, grande amigo também, meu amigo pessoal, e tive a oportunidade de morar lá no Quebec e também poder fazer parte da equipe dele. E ainda faço, né? Ainda temos vários, estamos desenvolvendo um estudo científico com uma entidade, com uma organização aqui brasileira muito conhecida, não tenho a autorização de falar o nome deles, mas tenho autorização de falar da Universidade Laval, no Canadá, no Quebec, que é uma universidade, a maior universidade do Quebec, a maior universidade francofônica fora da França e também a instituição de nível superior mais antiga das Américas. É realmente fundada pelo padre François Laval, que é um padre jesuíta, que quando você for ao Quebec, se tiver oportunidade, você vai conhecer na cidade histórica o Seminário Teológico, fundado pelo padre François Laval. O professor Bandeiras, estivemos juntos lá, pudemos conhecer o Seminário Teológico e também o campus da universidade que fica em Sainte-Foy, que é como se fosse aqui o Rio de Janeiro, né? Você tem a Ilha do Fundão, você tem esse campus universitário que tem mais de 70 mil alunos, uma faculdade de medicina muito robusta lá. E de certa forma, realmente é muito bom lugar. O Canadá está de parabéns, o Canadá, eles encontraram um equilíbrio na vida, né? Não é aquele esbanjamento, esbanjar riqueza, mas ao mesmo tempo é um lugar muito gostoso para se viver e que é um socialismo que deu certo, né? Um socialismo com uma mistura de de capitalismo e que de certa forma eu acho que é por aí, né? As pessoas têm seus direitos garantidos e ao mesmo tempo fazem a roda girar com o capitalismo. Mas Fernanda, é o seguinte, o CRISPR é bem na verdade, não sei se você conhece a história do CRISPR, né? Eu vou falar um pouquinho rapidamente, porque tem pessoas que estão assistindo esse vídeo e não sabem. O CRISPR é um sistema de defesa imunológico de bactérias, que já existe há bilhões de anos. Ou seja, a bactéria procariota, e eucariotas também, algumas, né, elas conseguem, como sistema de defesa, elas produzem justamente essa proteína contra a infecção dos chamados bacteriófagos, né? O bacteriófago é um vírus que entra na bactéria e utiliza de estruturas bacterianas para poder se multiplicar. Tá? Então, essa bactéria produz essa proteína ela tem a capacidade de se ligar justamente no genoma do vírus e fazer com que haja uma neutralização daquele vírus e um rompimento daquele genoma matando aquele vírus. Né? E duas cientistas, a professora Doudna, da Universidade de Berkeley, e a professora Emmanuelle Charpentier, do Max Planck Institute, e elas conseguiram isolar essa proteína e viram que era uma proteína muito peculiar porque ela poderia ser utilizada no tratamento de doenças monogenéticas, as chamadas doenças raras. Tá? E seria uma revolução no tratamento das doenças raras porque ela poderia ser modificada, reprogramada de acordo com determinada doença rara. São mais de 8 mil doenças raras existentes e catalogadas hoje, e certamente já existiam técnicas para cada tipo de doença rara que fazia correção genética, como as tail proteins, os zinc fingers e assim por diante. Só que essas metodologias são metodologias que eram aplicadas especificamente para cada tipo de doença rara, ou seja, você acaba não tendo uma viabilidade econômica, comercial, né? Então nenhum investidor teria um interesse, apesar de 8% da população mundial ter algum tipo de doença rara, mas é muito pulverizado, são mais de 8 mil doenças raras. Então, se você pegar 8% da população mundial e dividir por 8 mil, por exemplo, você vai ter pequenos grupos populacionais e aquilo ali não seria economicamente viável para o investidor, para que ele pudesse trabalhar então numa metodologia que trouxesse retorno financeiro, né? Então os remédios ficariam extremamente caros, custosos e ao mesmo tempo os governos teriam que pagar e não são todos os governos que estão dispostos a pagar a saúde das pessoas, infelizmente, né? Principalmente o nosso governo brasileiro que toda hora você precisa judicializar o tratamento de muitas pessoas, né? Tem que colocar na justiça. Então, o CRISPR ele tem um diferencial do seguinte, porque ele é uma proteína que você não precisa criar uma metodologia
para uma nova metodologia para tratar cada tipo de doença rara. Você, com ela própria, você já consegue, então, programar para cada tipo de doença rara. E então isso já foi um alvoroço na comunidade científica, né? Pô, todo mundo ficou, meu Deus do céu, que descoberta maravilhosa, porque até que enfim nós vamos conseguir um método, mesmo que ele seja reprogramável, né? Mas é uma metodologia única que possa tratar vários tipos de pacientes. Ou seja, você monta um centro de tratamento de doenças raras e ali você programa a proteína para cada tipo de alteração genética que você encontrar e dessa forma você conseguiria então através de um centro único, conseguir tratar as mais de 8.000 doenças raras existentes, dos mais diversos tipos, né? Esse é o CRISPR, como começou o CRISPR. E viu-se também que ele teria aplicabilidade no tratamento de vários outros tipos de doenças, né? Não só de caráter de cunho genético, mas também doenças infecciosas, por exemplo. Então, ele da mesma forma como esse CRISPR consegue identificar o material genético de um vírus que infecta uma bactéria, por que ele também não pode identificar o material genético de um vírus que infecta o ser humano, como o HIV, por exemplo? Então, viu-se que ele pode ser utilizado para o HIV. A equipe do professor Jacques Tremblay, em parceria com o Dr. Gary Cobminger, lá na Universidade Laval, eles estão pesquisando também para outros modelos de infecções virais, por exemplo, ebola, a dengue, a zika e assim por diante, né? E descobriu-se também, mais recentemente, que além do tratamento, você conseguiria fazer o diagnóstico usando essa metodologia. Então, com o tratamento, a gente costuma utilizar uma nuclease que ela fica ao lado da proteína, chamado Cas9, tá? E essa nuclease é que corta o material genético e inativa o vírus. No diagnóstico, a gente já usa outras nucleases chamadas Cas13, A ou B, tá? E é interessante que essa nuclease, quando ela corta o material genético, essa Cas13A ou B, ela faz uma reação chamada reação de quimioluminescência, ou seja, é uma reação química que acontece ali que emite luz, emite fótons. E esses fótons, por sua vez, eles têm a capacidade, então, de corar um reagente, entendeu? Por isso, esse é o mecanismo de ação do CRISPR. Ou seja, você pega o CRISPR, você modula, você programa aquele CRISPR para identificar um determinado loco genético que ele precisa identificar de acordo com a mutação do vírus, né? Então, por isso que ele pode ser facilmente adaptado de acordo com a mutação do vírus. Você agrega duas nucleases, a Cas13A. Aquele CRISPR, então, você retira uma amostra, pode ser sangue, saliva, pode ser secreção nasofaríngea, pode ser o que for. Você coloca dentro de um reagente para ver justamente a exposição do material genético de um suposto vírus que estaria ali dentro. E depois você coloca, então, a solução com CRISPR, e a solução com CRISPR vai lá e identifica aquele material genético e dá a reação de quimiluminescência, corando um meio, né, que pode ser tanto um papel como pode ser uma solução também, por exemplo. Você tem um meio que pode ser uma solução e aquele meio ele reage à emissão de fótons e dá então aquela coloração característica, né, ou azul, ou esverdeado, ou vermelho, de acordo com o gosto aí do pesquisador. Tá bom? Então é basicamente isso, Fernanda. Qual é a diferenciação do CRISPR para as técnicas atuais, como a técnica da cadeia da polimerase, ou RT-PCR, né? Que é uma técnica sensacional, fantástica, e que foi um divisor de águas na década de 90. Né? O diferencial justamente do CRISPR é que o CRISPR ele consegue fazer o diagnóstico horas após o contágio. A quantidade de carga viral, de viremia que precisa estar circulante no seu organismo não precisa ser muito grande. Então, 24 horas após o contágio, você já consegue fazer o diagnóstico com um índice de especificidade e sensibilidade, ou seja, se for falso, não existe a possibilidade de ser um falso negativo ou falso positivo, existe a possibilidade, mas é muito pequena, um índice de especificidade e sensibilidade acima de 95%, ou seja, quase certo do resultado, coisa que com RT-PCR você tem um índice de sensibilidade relativamente bom, mas não é o ideal. Tá?
Por isso que hoje a conduta para o diagnóstico de Covid-19 utilizando a técnica do RT-PCR é que você repita até 3 vezes caso o resultado tenha vindo negativo. Ok? Então, CRISPR não. CRISPR, eu tenho falado muito isso, pouca gente tem divulgado essa questão do CRISPR, talvez por questões comerciais, não sei o que é, mas eu falo mesmo assim, né? O CRISPR é o divisor de águas para a humanidade na área de medicina, como foi a penicilina, tá? Como mesmo eu havia falado, né? O CRISPR ele tem uma alta afinidade por material genético de vírus, de bactérias, de fungos. Tem gente séria estudando o CRISPR na aplicabilidade da tuberculose, para vocês terem uma ideia, no tratamento e no diagnóstico da tuberculose multiresistente principalmente. E penso também o CRISPR ser uma possibilidade muito próxima de nós alcançarmos, nós vencermos as resistências bacterianas, né? Tá? E também virais. Ok? Então é basicamente isso. Agora eu fico realmente um pouco triste porque que isso não é amplamente, massivamente divulgado nas mídias, né? A gente tem uma publicação aqui, outra ali e tal, mas os estudos estão demonstrando realmente resultados maravilhosos, que inclusive o próprio FDA autorizou recentemente o uso do CRISPR em caráter emergencial, né? Então, o Food and Drug Administration, que é o órgão regulamentador de saúde de drogas e alimentos nos Estados Unidos, ele autorizou em caráter emergencial a utilização do CRISPR, tá bom? Abraço, Fernanda, obrigado.